Bom dia, irmãos. Agradeço a Deus mais uma oportunidade de estarmos aqui falando, certo? Eu estive falando da vez passada, certo? Achei pertinente nós falarmos esse domingo e próximo domingo nós vamos estar com os devocionais, ok? Mas eu achei pertinente a gente passar 2 domingos seguidos para não quebrar o raciocínio com relação a esses pontos aqui da agenda, tudo bem? Então, só lembrando onde a gente tinha parado. A agenda, certo? Nós vamos falar desses pontos, já começamos a falar, né? Estratégias de manipulação que são usadas de muito tempo, viu, irmão? Isso não é novo, é muito antigo, certo? Essas estratégias de manipulação. E à medida que a gente for citando, eu espero que os irmãos façam algum paralelo com alguma mídia que você assiste, algum jornal. Você vai perceber essas estratégias nas mídias convencionais. Por exemplo, vou citar aqui mais pormenorizadamente, uma das estratégias: uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Isso acontece corriqueiramente, sem que você perceba, certo? As pessoas começam a divulgar uma mentira. E divulga. Você no primeiro momento resiste, depois você acha normal, depois você passa a defender. Essa é uma das estratégias. Então a gente vai ver isso. Mentira sobre seus direitos. Eu ironizo aqui escrevendo errado, porque olha como eles são sagazes. Eles dizem para você que é um direito, você acha que é um direito, mas na verdade aquilo ali é uma armadilha. Ok? Então nós começamos, aí passamos para esse slide, onde nós fizemos uma explanação, ponto a ponto. Eu vou só ler, não vou comentar porque a gente já fez isso. A agenda: destruição da polícia militar, desconstrução da família tradicional, aumento progressivo de impostos, alteração gradativa da linguagem, troca de papéis do homem e da mulher, dependência total do Estado, religiões orientais, difamar o conservadorismo. Então tudo isso a gente comentou brevemente e tudo isso faz parte de uma agenda. Você pode perceber isso nas mídias que você tiver acesso, ok? E aí nós paramos nesse slide, mais precisamente quando eu ia comentar Foro de São Paulo. Mas eu quero, antes de iniciar, fazer uma leitura desse autor, Wayne Grudem, certo? Um autor reconhecido como um homem bíblico, um homem de Deus, de estudo, certo? PhD, que é inclusive recomendado no CIBIMA, certo? A teologia sistemática dele, eu lembro que foi uma recomendação, eu comprei para mim, do pastor Adler. É uma teologia sistemática que eu estou dando muito valor, estou achando legal. E esse livro, Política Segundo a Bíblia, é dele, ok? Eu acho que eu já mostrei aqui para os irmãos e eu vou ler um pequeno trechinho. Por que o irmão Sidney vai ler? Porque, irmãos, eu quero que você entenda que tudo que está sendo trazido aqui não é uma mera opinião do irmão Sidney, tá bom? Então eu vou ler aqui, ó. Ele diz, o Wayne Grudem, não escrevi este livro do ponto de vista de um advogado, ou de um jornalista, ou de um político, mas do ponto de vista de um professor universitário com PhD em estudos no Novo Testamento e 28 anos de experiência no ensino da Bíblia em programas de mestrado e ocasionalmente doutorado em divindade. Olha só o currículo do cara. Escrevi este livro porque tenho a convicção de que Deus pretendia que a Bíblia oferecesse orientação em todas as áreas da vida, ok? Então não existe uma área da nossa vida que Deus não tenha algo a opinar, incluindo os nossos deveres e obrigações como cidadão. Isso permeia a política também, né? Continuando, que Deus não tenha a opinar, inclusive no tocante ao modo como os governos devem atuar. Apoio aqui pensamentos políticos considerados mais conservadores que liberais. Liberais para o americano, irmão, é o nosso comunista aqui, o progressista, ok? Isso se deve às minhas conclusões acerca do ensino bíblico sobre o papel do governo e uma cosmovisão bíblica. Wayne Grudem, ok? Então, a minha preocupação, irmãos, é para que você não ache que eu estou tirando isso da minha cabeça, entendeu? Eu fui pesquisar homens de Deus, pessoas também de outras áreas de estudo, para fundamentar o estudo. Beleza? Tudo bem? Então a gente vai começar de onde parou, certo? Eu vou só repetir aqui os homens mais velhos, tá bom? Desacreditar a sabedoria dos mais velhos. Alguém pode ler Levítico 9:11? E outra pessoa, Números 11:16? Por gentileza. 9:1, perdão. E Números 11:16.
por gentileza. Ok, olha aí quem foi que ele chamou. Os anciãos, não foi? Ok, Números 11 e 16. Os irmãos percebem como é que o ancião era tratado? A sabedoria, a experiência. Os irmãos percebem? E isso tem caído em desvalor, certo? Tem sido solapado, tem sido desacreditado, ok? E nós devemos ter a percepção de que a pessoa mais velha, ela por vezes, ela tem a experiência de ter passado por situações que uma pessoa mais nova não vivenciou. E ela pode aconselhar essas pessoas mais novas a não cometerem os mesmos erros. Eu vivo dizendo isso para a Cecília. Cecília, minha filha, acate o conselho do papai e da mamãe, que a gente já vivenciou experiências que você está vivenciando quando a gente era criança. E a gente está tentando lhe privar dos mesmos erros, para que você faça o certo, as escolhas certas. Então, os mais velhos, eles têm essa experiência, eles têm essa sabedoria, por vezes, e podem aconselhar de maneira mais sábia os mais novos para que erros não possam ser cometidos. Mas isso tem sido desacreditado, ok? Na agenda, próximo ponto que eu fiquei parado, né? Foro de São Paulo. Alguém sabe o que é Foro de São Paulo? Ouviu falar? O Foro de São Paulo é uma organização esquerdista progressista, ok? Fundado por basicamente essas três pessoas aqui, ó. Tem mais que participaram, né? Mas essas três pessoas: o Lula, o Fidel Castro e um camarada chamado Frei Beto, se não me falha a memória, ok? Esse camarada, ele é da área católica progressista. O que é isso, irmão? Se nem católico eu sou, não estou entendendo é nada. Essas pessoas, elas trabalham com espionagem, acredite você ou não. No meio católico existe muita influência na CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, certo? Existe a Teologia da Libertação. E no meio evangélico, irmão Sidney, existe Teologia da Missão Integral, muito forte lá no Sul. Muito forte lá no Sul. Então eles se enveredam no meio do cristianismo. Não se engane que eles se enveredam sim, ok? Mas, irmão Sidney, você estava falando do Foro de São Paulo, ok? Citei isso, né, que foi uma instituição criada com qual finalidade, irmão Sidney? Eles foram criados com a intenção de implantar socialismo na América Latina. Eu estou aqui, eles vão tentar embelezar, não, é para direitos sociais, não, é implantar socialismo na América Latina. Curto e grosso é isso, certo? Cuba, isso já é uma realidade há muitos anos, há muitas décadas. Mas eles querem isso para outros países. O Brasil também, viu, irmãos? O Brasil também. Venezuela, a situação lá está muito triste, muito séria. A Argentina também está ficando numa situação bem séria, ok? E eles querem isso para os demais países da América Latina. No começo, negava-se a existência dessa organização, certo? Não, Foro de São Paulo, isso é conversa fiada. Depois eles admitiram, certo, irmãos? Irmãos, a minha exortação aos irmãos é porque essas pessoas, elas agem segundo a eficácia de Satanás. Como assim, irmão Sidney? Com prodígio de mentira. Mentiras mesmo. Entendeu? Por exemplo, o Fidel Castro, ele implantou basicamente socialismo em Cuba. Quando isso aconteceu, ele se comunicava com os Estados Unidos dizendo que esse não era o objetivo. Não, o comunismo, que é isso? Que história é essa? Olha como é que a ilha vive lá hoje. Olha como é que a ilha vive lá hoje. E eles divulgam, não, lá é um modelo, lá as pessoas vivem bem. Procure conversar com algum cubano que vive aqui no Brasil e pergunte a ele a realidade, se é dessa forma. Mas, irmão Sidney, o quão isso é relevante para a igreja? O mais relevante, irmãos, é que socialismo é contra o cristianismo. O mais preocupante é isso. Se você, eu já disse isso aqui algumas vezes, se você chegar na China, se você chegar na Coreia do Norte com uma Bíblia, vou falar de Jesus, como a gente faz aqui, bota a caixinha do som e vamos falar de Jesus, você é preso. Você é preso. Eu já ouvi um testemunho de um missionário que ele foi para a antiga União Soviética. Quando ele foi como professor, né? Só que ele foi como professor, mas em horas vagas ele ia pregar, né? Falar com um aluno de Cristo e tal. Quando foi descoberto, ele foi torturado. Sabe qual foi a tortura que ele disse que sofreu? Ele era colocado em água mais quente
E ele era tirado do mesmo tempo e colocado em água gelada. Você já imaginou isso? Quando ele estava para ter um colapso, um médico vinha, ouvia o coração dele, analisava e disse: não, vamos dar uma parada que ele já está quase morrendo. Essa mesma pessoa relatou que ele passou por foram 3 torturas que ele contou. Outra tortura foi a seguinte, a de fome. Ele ficou muito tempo sem comer e depois dessa tortura de fome, foi colocado uma mesa, isso na União Soviética. Do lado da mesa tinha uma porção de comida, sabe, para quem está com fome, qualquer coisa serve. Ainda mais uma mesa recheada. E do outro lado tinha um outro prato. E aí foi dito para ele, esse lado da mesa quem te dá é o comunismo. Levaram ele para o outro lado da mesa e disse: essa mesa quem te dá é o teu Jesus. Água com cebola. Certo? Ele preferiu água com cebola. Do outro lado, ele foi levado para uma sala toda branca. Colocado fones de ouvido nele e ele ficou ouvindo durante 3 dias sem parar. Você pode imaginar o que é isso? 3 dias sem parar, com abafador. Comunismo é bom, cristianismo é ruim. Comunismo é bom, cristianismo é ruim. 3 dias. Esse homem, ele relatou que falava 14 idiomas. Um poliglota. Ele disse que não fala mais. Certo, irmão? Então o meu alerta é para isso. Eu passei uma liçãozinha aqui para os irmãos. Assistam a série Chernobyl. Aquela série é baseada em fatos reais. Aconteceu, irmãos. E lá você vai perceber o desespero dos operadores da usina nuclear. Porque eles tinham medo de o Estado vir para cima deles. E eles sabiam que o Estado poderia fazer coisas como do tipo matar a família na frente deles. Uma execução pública, uma tortura pública. Eles tinham medo. E eles estavam com tanto medo, eu estou dando um pequeno spoiler aqui da série, que o chefe deu uma ordem: vá para a frente do reator. Um reator nuclear aberto. Vá se suicidar, em outras palavras. Ele disse: não, na frente do reator. Aí o cara virou para ele e disse: você quer que eu repita a ordem? Ele ficou tão tenso que ele foi para a frente do reator. Aí na cena, eu dou mais um pequeno spoiler. Na cena ele volta sangrando. Cai no chão morto. Né? Então, comunismo é bom. Outra série, outro filme que eu passei foi Primeiro Eles Mataram Meu Pai. Vou dar um pequeno spoiler aqui, certo? Quem quer assistir. Na série, mostra toda aquela situação dramática que é a implantação do socialismo no Camboja, por um cara chamado Pol Pot, certo? E lá tem uma tortura, que era a tortura do afogamento. Mas você sabe como era o afogamento? A pessoa era pendurada de ponta cabeça e tinham grandes recipientes onde eram depositadas fezes. E as pessoas morriam sufocadas com fezes, de ponta cabeça. Muito legal, né? Pronto, o Foro de São Paulo, ele é essa organização, essa instituição que visa a implantação do socialismo na América. Nós temos aqui e eu vou expor nomes de políticos que são comunistas, ok? Irmão Cid, mas eles não são comunistas. Irmão, faça como eu. Entre no estatuto do partido, certo? O estatuto do partido e leia o estatuto. Logo no começo eles dizem: nós admiramos Karl Marx, o comunismo, o progressismo, a social-democracia é o nosso objetivo. Eles dizem lá. Entre no PCdoB, lá no site deles, tem lá, bem bonitinho. Entre no PDT do Ciro Gomes, tem lá. Ciro Gomes e Roberto Cláudio, eles são progressistas. Ok? Eu vou falar da estratégia. Porque que tem hora que está um contra o outro e tem hora que eles estão abraçados. Por que isso acontece? Os irmãos perceberam aí? Foi que o Boris Casoy perguntou. Isso foi uma eleição bem anterior, viu, irmãos? Não é agora não. Boris Casoy perguntou: olha, existe uma conversa de um eixo, Fidel Castro, Hugo Chávez, que era o ditador da Venezuela, ele morreu, agora é o Nicolás Maduro, e Lula. Isso é verdade? O que o Lula disse? Não, isso é mentira. Eu te aconselho a nem repetir isso. Isso é verdade, irmãos? Não é, irmãos. Você pode ver, tá a rodo lá, você vê imagens, posses presidenciais, todos eles em conluio. E o problema não é estar em conluio, o problema é a finalidade, que é a implantação do socialismo. Onde tem socialismo, irmãos, você acha que o cristianismo progride bem? Tem liberdade de culto? Não tem, amados.
Não tem. Ok? Não tem. Pegue todos esses países, vá para verificar Cuba. Olha a Nicarágua. A Nicarágua agora, recentemente, o ditador de lá, que é o Daniel Ortega, está mandando fechar as igrejas católicas e prender os bispos. Você sabia disso? Eu não sei se os irmãos sabiam, mas isso é bem recente agora. Na China, existem 2 igrejas cristãs, a autorizada pelo Estado e a perseguida. Você sabia disso? A autorizada pelo Estado teve que tirar crucifixo, todo o símbolo cristão, e botar a foto dos ditadores, Mao Tse Tung e Xi Jinping. A Bíblia é adulterada, eles são ensinados a uma obediência cega ao Estado, a uma idolatria do Estado. E existe aquela igreja que são aqueles irmãos que se reúnem escondidos. Está entendendo como é que funciona? E o Foro de São Paulo visa isso, certo? E o último aqui é uma imagem, não é vídeo, certo? É uma imagem mostrando o que eu acabei de comentar aqui, ó. Você vai ver aí na imagem, não sei se dá para ver lá atrás, dá para ver, irmão Felipe, ó. Ciro Gomes com um PDT bem grande atrás, certo? E se você tiver curiosidade, chegar em casa, olha o estatuto do PDT, você vai ver lá que eles são socialistas, certo? Um grande membro, assim, do PDT de destaque é o Leonel Brizola. Deixa eu contar bem rapidinho a história do Leonel Brizola para você. O regime militar no Brasil começou uma briguinha ali de implantar socialismo. Na época do ex-presidente João Goulart, certo? E aí se implantava nesse íntere, certo? Haviam até pessoas desfilando com cartazes assim: nós não seremos uma nova Cuba, porque Cuba, em 1959, tinha começado o socialismo lá, né? E aí estava nessa situação. Aí... esqueci de quem é que eu... Leonel Brizola, perdão. Aí o João Goulart, ele não era um socialista tão afinco, certo? Então quem é que eles pretendiam colocar? E eu estou aqui citando um livro de um ex-espião da União Soviética, um livro chamado KGB. Sabe quem é que eles queriam colocar? Leonel Brizola. Porque o Leonel Brizola era verdadeiramente socialista. Ele não era café com leite, ele queria pegar pesado. O mesmo Leonel Brizola que disse que aceitaria até a ajuda do diabo para chegar à presidência. Bacana nessas pessoas. Aí você vê aqui a foto do Ciro Gomes no PDT, certo? Esse mesmo Ciro Gomes aqui você vai ver ele em outras entrevistas, é porque eu não botei para não ficar muito longo. Tem uma entrevista com um cara, me desculpa a seriedade, para mim é um criminoso, chamado José Disseu. O José Disseu está numa entrevista e ele diz o seguinte: olha, no Foro de São Paulo, todos aqueles presidentes daquela reunião, aquelas pessoas chegaram, o Lula, Kirchner, chegaram na presidência. O único que não chegou foi o Ciro Gomes. Ciro Gomes lá no meio do Foro de São Paulo. Por que eu botei aqui a foto do Geraldo Alckmin, PSDB, e a foto do Fernando Henrique também com eles? Porque é tudo a mesma coisa, irmãos. Aí aqui eu vou adiantar um ponto que eu ia olhar mais para frente. Mas eu vou adiantar. Chama-se estratégia das tesouras. Irmão Cínio, o que é isso? Que história é essa? É o seguinte, eu vou exemplificar aqui com um exemplo lá da minha empresa. A minha empresa, os irmãos devem saber, onde eu trabalho é a M. Dias Branco, certo? A uma empresa muito grande mesmo. E lá eles vendem biscoitos, macarrão. Quando a empresa, eles compraram a minha unidade aqui em Maracanã, e eu pensei que quando eles comprassem a unidade, eles iam acabar com a marca Pelágio Estrela. Eles não acabaram. Eles não acabaram. Você sabe por quê? Porque quando tu chega num supermercado e compra um Pelágio, tu tá dando dinheiro pro seu Ives, que é o dono. Aí você diz: não, a Pelágio eu tô com raiva, vou comprar Fortaleza agora. Adivinha para quem é que vai o dinheiro? Pro seu Ives. Não, agora eu vou comprar Vitarella. Vai para ele. Vou comprar Piraquê. Vai para ele. Bom Sabor. O dinheiro vai para ele. Tá entendendo? É a mesma estratégia aqui, irmãos. Ah, assumiu Fernando Henrique. Esquerda. Assumiu Lula. Esquerda. Assumiu Ciro. Esquerda. Tá entendendo? São várias opções. Todas elas da esquerda. Algumas alas bem extremas, como é, por exemplo, o Guilherme Boulos, né? Bem extremas, e algumas aulas um pouco mais soft, como, por exemplo, João Dória. João Dória diz com todas as letras: eu sou um social-democrata.
Talvez você não se atenha a essas palavras mais polidas, mas é uma outra palavra para progressista, para comunista. Só que um pouco mais polida, ok? Essa estratégia, irmão, ela foi proposta por um cara, que eu vou falar dele aqui mais especificamente, chamado Vladimir Lenin, revolucionário lá da União Soviética. O que é que esse cara fez? Ele propôs uma divisão estratégica. E lá na Rússia, na União Soviética, tinha os mencheviques e os bolcheviques. Era uma ala mais, por assim dizer, eu estou falando bem rapidinho, mais soft, e uma ala mais PSOL, mais dura, queria violência. Quem ganhasse seria socialista, certo? Então, isso é uma estratégia antiga. Você pode olhar aqui, mas o Ciro Gomes, sei lá, tem raiva do Lula. Que conversa é essa, irmão? Eu tenho várias e várias fotos, reportagens que eu pesquisei olhando as conversas, trocas de mensagens. Aqui eu botei só algumas, porque a gente não tem tempo de estar olhando tudo. Então aí você vê Roberto Cláudio, mas Roberto Cláudio não é 13, é 12, é PDT, é tudo a mesma coisa, entendeu? É tudo a mesma coisa. Aí você vê aqui Geraldo Alckmin e Lula juntos, Fernando Henrique, que tanto criticou Lula que aperta na mão, eu botei uma foto antiga de propósito, para que você veja que isso não é novo. Sempre foi assim, ok? Então vamos continuar. Sexualização da sociedade, ok? Essas pessoas, elas têm uma agenda progressista. Eu já falei isso aqui outra vez. O que é esse progressismo, irmão Sidney? Eu também mencionei que, na verdade, o progressismo deveria ser chamado de regressismo. Como assim? Na Roma Antiga, era um império muito poderoso. Eles tinham muito dinheiro, eles tinham muito poder bélico. É uma formação de exército assim exemplar. Só que moralmente eles eram decadentes. Eles eram decadentes, né? E o que esse pessoal quer? Eles querem que volte a essa realidade. A essa realidade. E o que foi que transformou aquela decadência em virtude, por assim dizer? Chama-se cristianismo. O cristianismo começou a se espalhar pelo Império Romano. Ok? E virtudes morais que nossa Bíblia, o nosso Deus ensina, começou a se disseminar lá. Haviam soldados que rotineiramente se negavam a prestar culto ao imperador. Isso era uma realidade, ok? E isso foi proveniente do cristianismo. E o progressismo que essas pessoas querem hoje em dia visa isso. A destruição da família tradicional, a banalização do divórcio. Não casou, separa. Por exemplo, eu citei aqui, falando sobre Nova Era, aquela Gretchen, que já casou 14 vezes e se divorciou. Eles querem isso, irmãos. E a gente entende que esse não é o plano de Deus. Zoofilia. Eles querem isso. Pedofilia. Eles querem isso, certo? Idolatria à natureza e aos animais. Tudo isso é uma agenda a ser seguida. E sexualização é um meio de manipulação de engenharia social. De onde é que você tira isso, irmão Cid? Citar só uma prova aqui, ó. Eu já citei que na Coreia do Norte, quando você vai entrar no país, mesmo como turista autorizado, você tem sua mala revistada. Você sabe o que eles procuram? Eu sei, é Bíblia. Correto, eles procuram Bíblia. Você sabe qual é a segunda coisa que eles procuram? Material adulto. Material adulto. Sabe por que eles procuram? Porque eles sabem que isso sendo disseminado na sociedade cria desestabilização. Você já viu marcha do orgulho gay na China? Em Cuba? Eu vi. Só que ela não andou 50 metros. A polícia chegou e desceu-lhe a porrada mesmo. Entendeu? Porque eles sabem que isso desestabiliza a sociedade. E é por isso, irmãos, que isso é tão estimulado na nossa. Porque tem que ficar pior para eles chegarem com a solução. Tá aqui, a solução é o socialismo. Vamos implantar que vai dar certo. É por isso que se incentiva o funk, se incentiva a Anitta, sabe? As crianças chegam na escola para estudar português, matemática e tem lá uma genitália. Não, vamos aprender isso aqui, ó, como colocar e tal. Eu vi isso na minha escola, irmãos. E isso ainda, infelizmente, ainda existe. Infelizmente ainda existe. O progresso em si, por exemplo, progresso científico, não há nenhuma objeção, né? Enquanto não ferem valores morais. Quem diz esses valores morais? Bíblia Sagrada, ok?
O progressismo ele é perigoso porque ele se propõe a inverter os valores com os quais concordamos. Por exemplo, eles querem suprimir o nosso direito de dizer que o homossexualismo é pecado. E nós respeitamos todas as pessoas, mas nós vamos continuar denunciando o pecado. Ok? Desconstrução dos valores ocidentais, né? Alguém pode ler Salmo 33. Ah, sim, só esqueci de citar. O capítulo é grande, então você veja essa questão da sexualidade, ela é muito abordada, como é que Deus trata a sexualidade em Levítico 18, certo? Depois você quiser fazer uma leitura, Deus ele faz ali uma relação e ele faz algumas proibições, né? Como por exemplo, você vai ver a proibição ali de zoofilia, é proibido. Homossexualismo, você vai ver também essas proibições, ok? Desconstrução dos valores ocidentais. Nós vivemos aqui na Terra, irmão, devemos buscar as coisas celestes, a nossa esperança está no céu. Mas observe que o país mais poderoso do mundo, ele está aqui no hemisfério ocidental, ok? E esse país, ele foi fortemente impactado pelo cristianismo. Certa vez, conversando com o pastor Adler, ele comentando que para o americano, ele trabalha de um afinco tal que ele está ali tentando glorificar a Deus através do seu trabalho, né? A Constituição americana ela foi fortemente influenciada pelas escrituras sagradas. Olha só a potência que eles se tornaram, ok? E há uma tentativa, uma luta contínua de destruir todos esses valores, esse impacto cristão na sociedade, ok? De todas as formas, moral, econômico, isso é um ponto da agenda, ok? Islã, a religião da paz. Irmão, não há salvação sem Cristo. O Islã, ele não reconhece isso. O Islã não reconhece a nossa santíssima doutrina da Trindade. Não reconhece. Então não ache que o Islã é uma outra opção. Não é. O Islã é uma religião criada pelo inimigo para enganar as pessoas. E o Islã, além de tudo, ele tem um livro de autoridade chamado Alcorão. Os sunitas admitem também outro livro chamado Sunna, mas isso aí é outra conversa, certo? E por que eu falei do Alcorão? Porque o Alcorão, ele é um livro violento, certo? E é nos passado a condição de que o Islã é a religião da paz. Eu não vou explanar isso mais pormenorizadamente, que a gente está citando só a agenda, mas a gente tem um tópico específico para o Islã, ok? Salvem o planeta. Bom, irmãos, por que eu citei esse texto? Para que os irmãos entendam que no princípio da criação, como é que foi colocado? O homem à disposição da natureza ou a natureza à disposição do homem? Quem governava quem? Está entendendo? O homem foi colocado ali no jardim e ele tinha autoridade, ele tinha o dever de cuidar do jardim. Ele não era um serviçal da natureza. E por que eu estou citando isso? Porque o nosso ponto anterior, salvem o planeta, é algo batido na tecla corriqueiramente, certo? Tem 2 livros que eu indico para os irmãos, chamado Filosofia Verde, de um filósofo já falecido, muito inteligente, chamado Roger Scruton. Ele faz essa abordagem do tema. E outra chamada Psicose Ambientalista, do Dom Bertrand de Orleans e Bragança, da família real. Eles abordam esse tema, ok? E eu já resumi para os irmãos. Eles vão colocando pautas ambientalistas. Quer ver um exemplo? Você já percebeu que não fica mais circulando carrocinha? Eu até citei isso para os irmãos, que eu vi muitos cachorros no meio da rua, muitos deles até doentes, tinham até um bem decrépito, que ele já ficava só se tremendo assim. Acho que a qualquer momento ele ia cair morto. Então eu liguei para a carrocinha, né? Eu não consegui, e aí foram me direcionando até eu parar no centro de zoonoses. Não sei se os irmãos lembram que eu citei essa história. Quando chegou lá no centro de zoonoses, eu disse, olha, eu estou com essa condição na minha rua, tem mais ou menos uns 15 cachorros, todos jogados aqui, passando doença uns para os outros. Tem como mandar uma carrocinha? A moça disse assim, não, moço, a gente não trabalha mais assim. Faça o seguinte, bote os cachorros dentro da sua casa, dê comida, amor e carinho para eles. Tá entendendo? Eu estou citando aqui um exemplo, irmãos, é uma agenda completa, certo? De idolatria à natureza, ok? Porque no fundo é isso, é o panteísmo sendo proposto. Só que eles começam com doses pequenas, homeopáticas.
para que você entenda, não, é algo bom, é algo virtuoso, e realmente o homem tem que cuidar daquilo que Deus lhe deu. Só que a proposição final não é essa. A proposição final é panteísmo, ok? Então, chegou o nosso tempo, vamos parar por aqui.